Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos então começar a cantar ao Senhor nessa noite. Ou melhor, amigo, nós aprendemos recentemente. Vamos ver se a nossa memória ainda continua boa. Ou melhor, amigo. Sei que o amigo melhor é Cristo, quando a tempestade assalta a fé, quando estende a sua mão, o coração. Sim, o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sim, repreende com doçor e me anima com vigor. Sim, o amigo melhor é Cristo. Oh, que amigo precioso é Cristo. Nele encontro amor, consolo e paz. Em teus braços esperarei, em um golpe temerei. Sim, o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sim, repreende com doçor e me anima com vigor. Sim, o amigo melhor é Cristo. Ao passar pelo vale escuro e chegando às águas do Jordão, não receio, pois Jesus salva a pátria, me conduz. Sim, o amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Sim, repreende com doçor e me anima com vigor. Sim, o amigo melhor é Cristo. Na mansão eterna eu junto com o santo transformados já. Este canto de louvor entoaremos ao Senhor. Amigo melhor é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Do pecado me salvou, para os céus me preparou. Sim, o amigo
Vamos cantar ainda. Conheci o mundo mau. Conheci o mundo mau e com ele seus ardis. Me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi nas trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar o meu louvor, pois só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Amém. Cante ainda comigo. No mundo a gente chora. Mundo a gente chora de tristeza. Mundo a gente ri pra não chorar. O mundo não conhece o amor. O mundo não conhece o que é paz. Ao
Irmãos, neste período, nessas últimas pouco mais de 2 semanas, os cultos da nossa igreja estão suspensos, os cultos presenciais aqui no templo, do Templo Batista Maranata de Goiânia, assim como da nossa igreja ali no Jardim Cerrado, aqui em Goiânia também, em Aparecida de Goiânia e em Ribeirão Preto. Então nós estamos usando deste período de fazermos cultos online, transmitidos pela internet. Nós, às quartas, às 19h30 e domingos, às 9 da manhã e às 19 horas, já no final da tarde, nós acompanhamos o culto online, transmitido diretamente de Ribeirão, pelo pastor Rômulo, e nós convidamos os irmãos e ouvintes a acompanharem também nestes dias. Também aos domingos, a página do Templo Batista Maranata aqui em Goiânia, ela publica 2 mensagens, uma às 10 horas da manhã e a outra às 20 horas, também com o culto, com louvores e especiais, e nós lhe convidamos a acompanhar também desta forma, assim como as demais mídias da nossa igreja, através do Facebook, do Instagram, e as notícias da igreja são publicadas e transmitidas aos irmãos através do WhatsApp. Eu quero, nesse momento, ler as palavras do pastor desse final de semana, e o título é Estou com medo. Quem não está com medo de pegar o novo coronavírus e desenvolver a Covid-19? A maioria dos seres humanos de qualquer faixa etária eventualmente será exposta a este vírus, assim como já tivemos contato com outros gêneros que causam as gripes sazonais. Até que surja uma vacina eficiente contra o novo coronavírus, a imunidade do nosso corpo é a melhor arma que temos contra ele. Além de uma alimentação balanceada, exercícios físicos moderados, o sol também é uma grande fonte de energia que precisamos para combater as doenças oportunistas. Vamos usar o medo contra o pecado. Durante essa quarentena é tempo de orar, ler a Bíblia, evangelizar, tratar bem as pessoas ao nosso redor e principalmente obedecer às nossas autoridades, desde os pais até o prefeito e o governador do nosso estado. Não é hora de ativismo juvenil ou político, mas de humildade, pois o nosso direito termina onde começa o direito do nosso próximo. Vamos usar o medo de forma proativa contra o contágio do novo coronavírus. Todo cuidado é pouco para não ser contaminado e para não contaminar outras pessoas. Na Itália e na Europa como um todo, os mais jovens não se importaram em seguir as regras do distanciamento social e, consequentemente, contaminaram seus pais e avós, aumentando assustadoramente o caso de mortes entre os mais velhos. Mesmo que você não tenha medo da doença, precisa considerar aqueles que não só possuem medo, como também estariam correndo mais risco de complicações por esta contaminação. Vamos usar o medo desta pandemia para vencer o medo que sempre atuou em nossas vidas, nos tirando a paz e o conforto de Cristo. Medo de pessoas, de lugares, de atividades e, sobretudo, de doenças, tem sido um demônio aterrorizando as nossas vidas. Quem sabe agora, reconheçamos que não vale a pena viver com medo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti, diz o Salmo 56, verso 3. Pastor Rômulo Ueden Ribeiro. Vamos cantar ainda comigo, Dá teu coração. Vamos cantar pelo menos 3 estrofes. Dá teu coração a Jesus. Queres o teu vil pecado vencer? Dá teu coração a Jesus. Queres também seu favor receber? Dá teu coração a Jesus. Já chega de hesitação,
felicidade desejas viver, dá teu coração a Jesus. Queres do Espírito Santo poder, dá teu coração a Jesus. Já chega de hesitação, já chega de oposição. Oh, pois quem Cristo perdão, e dá-lhe teu coração. Queres no céu teu Deus exaltar, dá teu coração a Jesus. Queres a glória divina alcançar, dá teu coração a Jesus. Já chega de hesitação, já chega de oposição. Oh, pois quem Cristo perdão, e dá-lhe teu coração. Amém. Vou contar-vos o que penso de meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente. Só Jesus a minha alma satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Meu maior desejo agora é honrá-lo, proclamar o que ele fez pra me salvar, e cantando este amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama a mim. Para a meditação dessa noite, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 13. Eu vou ler dos versos 24 a 27 desse texto. São as palavras do Senhor Jesus, e assim dizem: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois.
Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. O título da mensagem desta noite é: e as portas foram fechadas. Eu vou contar-lhes um fato verídico e nós vamos procurar aplicar as questões que aconteceram nesse fato verídico que vou lhes contar, as circunstâncias que vivemos hoje e aquilo que deve ser aplicado também espiritualmente a cada um de nós. No dia 1º de agosto de 2004, um domingo, em um shopping na cidade de Assunção, do Paraguai, ocorreu uma das maiores tragédias que o nosso país vizinho já sofreu. 396 pessoas, a maioria delas crianças, foram mortas asfixiadas ou queimadas num grande incêndio que ocorreu em um lugar de compras, onde também existia um supermercado. Conta o noticiário daquele tempo que um incêndio iniciou-se nas partes de trás do supermercado. E quando esse incêndio então iniciou-se, aproximadamente 800 pessoas faziam compras ali. Com medo que as pessoas deixassem aquele local sem pagar pelas mercadorias, os donos daquele estabelecimento mandaram que as portas fossem fechadas. Então as pessoas, vendo o incêndio iniciando na parte dos fundos, se dirigiram à frente, onde estavam as portas, para fugirem dali. E se depararam então com as portas fechadas. Aquelas portas fechadas custaram 396 vidas humanas. E como eu disse, uma boa parte delas crianças, além de dezenas e dezenas de pessoas feridas. Tudo por quê? Porque portas foram indevidamente fechadas. E isso causou, então, o desastre naquele dia, um dos maiores desastres que já ocorreu na República do Paraguai. Sabe, olhando para aquilo que aconteceu naquele dia e fazendo um comparativo com hoje, não para 800 pessoas, mas para mais de 7 bilhões de pessoas, as portas também estão muito próximas de serem fechadas. Para bilhões e bilhões de pessoas deste mundo, o tempo das portas serem fechadas, impedindo a sua fuga, também está chegando. O tempo em que as portas serão cerradas e a oportunidade de salvação, então, se findará, está chegando. E é bom que pensemos seriamente sobre isso. É bom que reflitamos seriamente sobre essas verdades. E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou procurar colocar a mim e a você mentalmente. Nós vamos fazer aqui um jogo de faz de conta. Nós vamos pensar, e se fôssemos nós, naquele dia 1º de agosto de 2004, naquele supermercado em Assunção, no Paraguai. Você aceitaria esse desafio? E se fosse você naquele lugar? Nenhum de nós está livre de algo assim acontecer. Então eu quero refletir de 3 formas, em 3 sentidos, a respeito disso. Se fôssemos nós ali, e infelizmente foram aquelas pessoas de forma real naquele dia, eu creio que há 3 questões importantes sobre as quais nós devemos refletir. A primeira delas, das mais de 800 pessoas que adentraram aquele local naquele dia,
das quase 400 que perderam a sua vida. Absolutamente nenhuma delas percebeu que a última hora havia chegado. Não. Ninguém percebeu que a última hora da vida finalmente havia chegado. Que os últimos instantes da vida neste mundo finalmente bateram as portas. E há algumas coisas interessantes a respeito desta última hora. A primeira delas é que não houve nenhum aviso. Absolutamente. Não havia ninguém com um cartaz junto à porta daquele supermercado dizendo que dali a 1 hora, talvez, aquelas pessoas estariam mortas. E mesmo que houvesse alguém com um cartaz dizendo, olha, não entre neste lugar, ele vai incendiar-se daqui a alguns instantes, muito possivelmente as pessoas zombariam deste indivíduo. O sistema de som não anunciou que era a última hora da vida delas. Não desceu um anjo do céu e lhes disse que em menos de 1 hora elas estariam mortas. Não houve uma visão, não houve uma revelação, não houve um sonho, não houve uma profecia que dissesse àquelas pessoas que a última hora da vida havia chegado e que aquelas portas fechadas representavam a sua condenação. Absolutamente, nós não recebemos um e-mail, um WhatsApp, quando a última hora da vida chega. Nenhum de nós sabe quando ela chegará. E, infelizmente, para aquelas 396 pessoas, a última hora chegou naquele dia. Também, entre elas, haviam jovens e crianças saudáveis, mas que não foram poupadas. Muitas vezes, quando pensamos na morte, e talvez nesse período de pandemia, de epidemia, alguns estejam pensando que só velhos e doentes morrem. Olha, não preciso me preocupar, apenas idosos e doentes de grupos de risco estão morrendo. Primeiro, que essa não é a verdade. E segundo, que nem a doença, nem a morte poupam jovens, crianças e pessoas saudáveis. Ou seja, é uma confiança tola. Você pensar que não precisa refletir sobre a sua morte porque você ainda é muito jovem ou porque você ainda é saudável, é uma tolice. Você está sendo tolo. Olha, eu não tenho nenhuma doença grave. Eu sou muito jovem, a minha saúde está em dia. Então, por que me preocupar com a morte? Por que me preocupar com partir deste mundo? Com certeza, se a morte chegar, não será para mim. Quantos e quantos têm pensado assim? Porém, nós sabemos que a morte é uma triste realidade para todos nós. Romanos 5,12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. A morte passou a quem? A todos os homens. Você quer uma prova que você é um homem pecador? É muito simples. Apenas responda: você vai morrer? Se a resposta é sim, significa que você é um homem pecador. A morte passou a todos os homens. Esta é a prova que todos pecaram. Deus, quando criou o homem, este homem veio ao pecado, Deus disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esta é a realidade, uma realidade que atinge absolutamente a todos nós. Então você é um tolo se tem imaginado que a morte está próxima apenas de pessoas doentes, apenas de pessoas idosas, apenas daqueles que contraíram o coronavírus. Não. A morte está próxima de todos nós.
e nenhum de nós perceberá quando a última hora houver chegado. Nenhum de nós saberá quando a última hora da nossa vida bater a porta. Esteja consciente disso. Se você pensa que alguma decisão pode ser deixada para a última hora da vida, se você erradamente conclui que alguma decisão pode ser deixada para o final, para os instantes finais, a Bíblia está lhe dizendo, você não sabe quando esses instantes finais chegarão. Aquelas quase 400 pessoas não perceberam. Ninguém percebe. Ou você acha que pessoas que morrem em acidentes aeronáuticos, ao adentrarem um avião, percebem que aquelas são as últimas horas da sua vida? Não, ninguém percebe. Absolutamente não. Quantos casos temos de pessoas que estão andando pelas nossas ruas, morrem de um infarto fulminante, morrem de algum problema cerebral, morrem acidentadas. Nenhuma delas recebeu um aviso, e você também não receberá. Nenhuma daquelas pessoas em Assunção, em 2004, recebeu, e nenhum de nós o receberá. Olhando para aquelas pessoas, eu também quero lhes dizer que nenhuma delas teve uma segunda chance. Não. Naquele dia, quando a morte bateu as portas, e elas encontraram as portas do supermercado fechadas, e não puderam fugir, inalaram aquele gás altamente tóxico, e na sua maioria morreram asfixiadas. Nenhuma delas teve uma segunda chance. Nenhuma delas recebeu uma segunda oportunidade para consertar algumas coisas. Com certeza, todas elas tinham algo ainda, vamos dizer, a ser consertado. Alguma questão na vida que precisavam ainda, de alguma forma, melhorar. Todas elas tinham planos, todas elas tinham propostas, planejamento para os próximos dias, para aquela semana que se iniciaria, planejamento para aquele próprio dia, 1º de agosto. Mas nenhuma delas recebeu uma segunda chance. A Bíblia nos mostra o tamanho da ilusão do pecado. Em Lucas capítulo 12, versos 16 a 20, o Senhor Jesus nos conta uma parábola. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Notem que a parábola contada pelo Senhor, apesar de ser uma parábola, ou seja, uma história para ilustrar uma verdade, ela nos parece muito real. Um homem preocupado com aquilo que possui. Quantos e quantos homens assim nós não encontramos no mundo hoje? Um homem recolhendo os bens e dizendo à própria alma, alma, descansa, come, bebe, folga. Você tem muito para muitos anos a fim de saciar-te. Mas sabe, a resposta de Deus continua a mesma. Louco, hoje lhe pedirão a sua alma. E o que tu tem preparado, o que você preparou, quem é que vai usufruir? Este é o engano do pecado. Os homens pensam que podem amealhar toda a riqueza, entesourar para si muitos bens, achando que, quando fizerem isso, estarão livres de todos os males deste mundo. Sabe qual o grande erro desse homem? Foi ter falado a uma alma que não lhe pertence, dizendo à sua própria alma, ela não lhe pertencia, e a morte a levou.
Então o pecado, ele é ilusório. E além disso, em Lucas 16, Jesus conta não uma parábola, mas algo real. Ele conta a história de o rico e Lázaro e como Abraão entrou em contato com eles. Então, no verso 24, ele diz, o rico dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar por aqui, daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Dentro dessa história, que não é uma parábola, mas uma história real, ou seja, o rico está sendo atormentado naquela chama até o dia de hoje, dentro dessa história real, envolvendo pessoas reais, há muitas coisas a serem lembradas. E uma delas, principalmente, é que após a morte também não há uma segunda chance. Após a morte não há uma expectativa de mudança. Se alguma mudança ocorrer, terá que ocorrer nesta vida. Porque após a morte, ninguém recebe uma segunda oportunidade. O texto é claro quando Abraão lhe diz, há um grande abismo entre nós e vós. Não há como aqueles que estão em tormento virem ao paraíso, assim como ninguém no paraíso será lançado em tormento. As coisas já estavam divididas, as coisas já estavam decididas. Não havia uma segunda chance para aquele homem. Assim como não há nenhuma segunda chance para absolutamente nenhum homem. Ninguém receberá uma segunda chance após a morte. Hebreus 9, 27 diz, e como aos homens ordenado está morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nenhuma daquelas pessoas que morreu naquele dia em Assunção, no Paraguai, teve uma segunda chance. Mas eu quero agora, pensando um pouco adiante, tendo consciência que um homem em seus últimos instantes de vida, com certeza clama fortemente. E possivelmente aquelas pessoas presas, com aquelas portas fechadas, lançaram muitos clamores a Deus em seu desespero. O que eu quero lhes propor é um pensamento que bom se houvesse ocorrido, mas infelizmente não ocorreu. E se, enquanto aqueles homens clamavam e faziam promessas a Deus, aquelas portas houvessem sido abertas. Talvez muitos daqueles que ali estavam prometeram a Deus mudar de vida radicalmente. Prometeram deixar pecados. Talvez alguns prometeram vir à igreja. Talvez alguns prometeram ler a Bíblia. Talvez alguns que estavam desviados do caminho do Senhor prometeram voltar. Se aquelas portas tivessem sido abertas, quantos daqueles homens cumpririam a sua promessa? Eu quero fazer a diferença, demonstrar-lhes a diferença entre dois tipos de arrependimento. Primeiro, um arrependimento sem efeito, falso. 2 Coríntios 7,10 diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Há uma diferença tremenda entre remorso e arrependimento. O arrependimento vindo de Deus e o remorso vindo da nossa carne. Eu vou dar um exemplo. Mateus 27 narra sobre Judas e diz assim sobre ele. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado,
trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Sabe o que aconteceu com Judas? A dor do remorso, da vergonha, mas não a dor do arrependimento. Se ele pudesse cessar as consequências do seu ato, ele cessaria, mas ele não pôde, e por isso ele tirou a própria vida. Arrependimento é para a vida, remorso é a tristeza do mundo que opera a morte, mas aquilo que Deus manda opera a vida, porque é verdadeiro arrependimento, não é um arrependimento sem efeito. E qual é a marca do verdadeiro arrependimento? Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isto é o verdadeiro arrependimento, aquele que confessa e deixa. Eu quero usar o exemplo do filho pródigo em Lucas 15. Bem no início da narrativa sobre o filho pródigo, os versos 11 a 13 dizem: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Esse era o desejo dele. Viver na terra longínqua, longe do seu pai, longe da sua família, com toda a liberdade que ele poderia ter, com toda a liberdade que ele poderia gozar, sem regras, sem nada a prestar contas. Não é assim que muitos querem viver a relação a Deus? Mas olha os versos 18 a 20. Quando ele se arrepende: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. Agora ele não somente confessa, mas abandona o seu pecado. Ele começou dizendo: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, mas completou dizendo: pai, faze-me como um dos teus jornaleiros. O arrependimento verdadeiro havia chegado ao coração daquele jovem. Mas ainda usando o exemplo fatídico, triste, daquilo que aconteceu em 2004, eu lhes faço uma pergunta. E se aquelas portas tivessem sido abertas? E se alguns daqueles homens fossem salvos daquele incêndio? Quantos deles cumpririam os votos que fizeram? Quantos deles realmente teriam se arrependido se as portas fossem abertas? Ou teriam saído dali dizendo: ufa, escapei de mais essa? Deixa eu aplicar-lhes algo. Talvez hoje você está com medo. Talvez hoje, onde esse vírus está rondando, nós não podemos o ver, não sabemos quem está contaminado ou não. Talvez hoje você está pensando na eternidade. Talvez até mesmo você tenha tomado a sua Bíblia e lido alguns capítulos. Talvez você perguntou a algum amigo seu que frequenta uma boa igreja o que exatamente Apocalipse quer dizer com todas aquelas coisas incríveis narradas ali. Talvez você até se lembrou de que algum tempo em sua vida você frequentou a escola bíblica dominical. Talvez até você se lembre de alguns sermões pregados por um pastor que você conheceu na sua infância ou juventude. Mas hoje, quando este vírus está circulando por aí, enquanto a quarentena está exposta, enquanto os jornais têm transmitido as piores notícias do número de mortos que não para de crescer, talvez você está pensando na eternidade, talvez você está pensando em mudar de vida. Sabe, há duas coisas envolvidas aqui. Talvez
quando tudo isso terminar, você esquecerá de tudo o que está pensando agora. Voltará aos mesmos pecados que você sempre cometeu, a velha vida que você sempre teve. Se esquecerá de Deus, se esquecerá da Bíblia, se esquecerá dos bons conselhos e voltará a praticar tudo aquilo que você sempre praticou. Mas queira Deus que alguns entre nós, que hoje ainda não conhecem Jesus Cristo, tenham nesse tempo uma oportunidade real de salvação. E que o aperto desse tempo tenha lhe feito abrir os olhos e os ouvidos à verdade da palavra de Deus. Que alguns verdadeiramente se acheguem a Cristo, o bom Salvador, que os chama e oferece a salvação. Mas sabe, um dia as portas serão fechadas e não serão de um simples supermercado. E infelizmente naquela data, quase 400 seres humanos perderam a sua vida. Isso é triste. Mas Deus também um dia fechará as portas. Deus também um dia fechará a oportunidade de salvação. E um tempo sem igual se abaterá sobre este mundo. E eu creio que naquele tempo, se você estiver entre estes, você se lembrará desta mensagem e do que falamos nesta noite. O que eu lhe convido, refugiar-se debaixo do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, enquanto ainda há oportunidade. O melhor lugar, o único lugar de refúgio e segurança que você pode ter é debaixo de Jesus Cristo e da sua graça. Você precisa refugiar-se nele enquanto há tempo. Você precisa abandonar os seus pecados, esta sua vida frívola, refugiar-se debaixo da graça daquele que morreu na cruz por você, enquanto ainda há oportunidade. Você não poderá ter outro caminho ou outra chance, além daquela que Jesus Cristo lhe oferece. E na carta aos Romanos, Paulo é muito claro ao dizer: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Este é o convite, enquanto as portas estão abertas. Venha enquanto ainda há oportunidade. Venha enquanto essa oportunidade ainda existe. Porque amanhã pode ser tarde, seja pelo fim da sua vida, seja porque as portas foram fechadas. Então venha Jesus Cristo, enquanto ainda há tempo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Irmãos, vamos concluir o culto desta noite, cantando a primeira e a última estrofe do hino 259 do cantor cristão, A Última Hora. Destino há de ter a tua
Deus abençoe a todos.